Bom dia. Venho discutir um tema que me é querido há muito tempo, que é o tema do tempo e da grande confusão que penso que todos nós tendemos a fazer acerca do conceito de tempo e de como é que ele funciona e de que implicações é que tem nas nossas vidas práticas. O que é que acontece? O que é que podemos dizer sobre isto? Muitas pessoas falam em visitar o passado, falam em ir ao futuro. Há quem discuta até a possibilidade de fazermos viagens no tempo em relação com a possibilidade de irmos ao futuro. O que para mim indicia uma grande confusão que fazemos entre espaço e tempo. Porque isso de viajar é no espaço. Isso de nos deslocarmos é no espaço. Ir ao passado não parece viável, porque o que chamamos o passado não existe a não ser no presente enquanto vestígios de várias coisas. Então eu diria que o conceito de tempo que tendemos a usar quando falamos em passado e em futuro, além do presente, é confortável para nos ajudar a raciocinar. É aquilo que em filosofia se chama, por vezes, um ente da razão. É um conceito que não tem realidade dita ontológica, não existe em termos de realidade, mas é útil como auxiliar de raciocínio. Um exemplo clássico é o exemplo do que chamamos um buraco. Nós falamos dos buracos como se fossem coisas, como se eles existissem. E, na verdade, não existem. O que existe são as bordas dos buracos. Tirando brincadeiras como a de alguns desenhos animados clássicos, nomeadamente do Tex Avery, em que os personagens podem atirar buracos para a frente de outros à distância e os outros irão cair no buraco que foi atirado para lá, a verdade é que tal coisa não existe. E nós, porque justamente na nossa vivência cotidiana temos esta noção de que para chegar a algum lado decorre tempo e eu percorro espaços e nesses espaços acontecem coisas, temos tendência a pensar no tempo usando os conceitos do espaço. Isto faz-nos pensar que poderíamos viajar no tempo, o que penso que não corresponde de modo nenhum à realidade. Eu penso que tudo o que existe, existe agora e está em movimento. Isso que existe agora e está em movimento tem ritmos, tem ciclos, o que nos permite, por exemplo, pensar que amanhã, quase certeza, irá nascer o Sol. Porquê? Porque o planeta Terra continuará numa órbita em torno do Sol e continuará a rodar. Se assim não for, o Sol não irá nascer. Bom, portanto, quando estendemos previsões na direção do futuro, estamos a extrapolar a partir do movimento do presente e dos conhecimentos que temos acerca desse movimento. Por isso mesmo, muitas pessoas pensam que é impossível prever detalhadamente o futuro daqui a um século ou daqui a 1000 anos, porque a quantidade de movimentos e de consequências e interações possíveis seria tão colossalmente grande que processar tudo isso, lidar com tudo isso, será uma impossibilidade técnica. Se assim não fosse, talvez se conseguisse fazer pelo menos algumas previsões. E o que é que nós podemos fazer quando queremos prever o futuro? Como digo, fazemos extrapolações. Se percebermos que há linhas de tendência dos acontecimentos que são bastante fortes e estão presentes agora, então podemos concluir que talvez elas produzam determinadas consequências daqui a algum tempo. Isto para referir estes horizontes em que costumamos mover o nosso raciocínio acerca do passado, presente, futuro. Quando penso que, na verdade, seja o que for que existe, existe agora e, portanto, está presente. Ou seja, nem o passado nem o futuro têm qualquer forma de existência a não ser na nossa mente como conceitos. Apesar de podermos pressionar-nos fortemente, podermos entrar em grande stress ao pressionar-nos com esta noção de termos que fazer coisas daqui a um bocado, ou termos que lidar com coisas que aconteceram. E é verdade também que as nossas memórias emocionais nos fazem pensar no passado como uma coisa muito presente, muito viva, como se fosse possível visitá-lo, porque nós guardamos cargas emocionais junto com representações do passado e guardamos imagens, sobretudo imagens. E estas imagens podem parecer extremamente vivas. E podemos, de facto, reviver o passado e ter quase a sensação de que ele ainda existe.
Talvez não seja bem assim, mas as nossas emoções existem, a nossa possibilidade de reviver emoções existe. A possibilidade de voltarmos a sentir impressões em contacto com imagens guardadas em memória também existe. E por vezes podemos projetar imagens do futuro tão intensas que nos convencemos que existem. Não quer dizer que seja bem assim, não em termos ditos ontológicos, não em termos de realidade, enquanto objetos no mundo material. Mas há outra coisa interessante. Eu tenho, porque eu gosto muito da investigação em parapsicologia, tenho verificado que há boas indicações de que alguns seres humanos, por vezes, conseguem prever acontecimentos futuros de maneira bastante convincente e bastante detalhada. Há vários exemplos disso que vou dispensar de discutir aqui, entram muito no domínio da parapsicologia ou do estudo de fenómenos ditos paranormais ou anómalos, em conexão tipicamente com a consciência ou com a mente, mas se admitirmos que por vezes algumas pessoas, sejam profetas, sejam clarividentes, sejam médiums, o que queiramos pensar, conseguem prever de modo relativamente exato acontecimentos futuros, num futuro por vezes de dias ou de horas, mas por vezes também de meses ou anos, e quem sabe até séculos, aí temos uma bota difícil de descalçar para a ciência materialista, na medida em que esta nos dirá que não é possível prever o que vai acontecer daqui a 100 anos, porque a complexidade envolvida é demasiado grande. Por outro lado, há pessoas que detestam a ideia de ser possível prever o futuro, porque para elas isso implicaria que o futuro já existe enquanto plano absoluto, inexorável, e, portanto, não temos livre-arbítrio para interferir no verdadeiro curso dos acontecimentos. Eu tenho tendência a situar-me um bocadinho a meio termo nestas coisas, por pensar que, se for verdade o que nos dizem várias tradições espirituais, que existem outros planos de existência, que existem outros níveis com outras frequências vibratórias, com a sua forma de substância, e que ações nesses outros níveis, sobretudo nos mais subtis, nos mais elevados de todos, podem ter consequências no que se passa no nosso plano físico, nesta nossa realidade mundana, então talvez possamos imaginar que, assim como um técnico de balística, com conhecimentos de balística, consegue prever qual o efeito e qual a distância a que chegará, por exemplo, um tiro de canhão, se caso seja disparado, por conhecer a trajetória, a incidência, por conhecer a força da gravidade, por conhecer a resistência do ar e uma série de outros fatores, tal como a potência explosiva do projétil, nós, extrapolando, poderemos pensar que, se calhar, esta nossa realidade não é apenas o que parece ser, é muito mais. Há outros níveis, há outros planos de substância e de vibração que interagem com o nosso, e talvez haja previsões de acontecimentos que passam pela percepção de fortes linhas de tendência já delineadas, quem sabe em mentes cósmicas ou noutras, que já estão de algum modo presentes e em curso noutros níveis de existência, noutros planos, mas que vão progressivamente influenciar ou conduzir até os acontecimentos do nosso mundo em determinadas direções. E então, de certo modo, quem tenha algum acesso aos planos profundos da nossa realidade conseguirá fazer previsões ou profecias razoavelmente bem sucedidas, bastante precisas até em alguns casos. Isto não seria o mesmo, de modo nenhum, que viajar no tempo. Porque, mais uma vez insisto, eu penso que há aí uma grande confusão de conceitos. O tempo não é uma distância, o tempo não é o lugar, o futuro não é o lugar a que se vai. Temos um pouco essa ilusão porque passam-se ritmos de corpo, ritmos respiratórios, ritmos de vida, enquanto nos dirigimos para um determinado lugar e esse lugar já lá está. E confundimos distância com tempo por isso mesmo. Mas é uma falácia. E então, deixo aqui esta ideia e também uma outra ideia conexa. A ideia de que talvez também as tradições espirituais tenham razão em dizer que existe um eterno agora, uma realidade profunda que está sempre em movimento e que nós podemos conhecer cada vez mais, e talvez até haja algo de estático e absolutamente permanente e eterno por detrás dos movimentos da nossa suposta realidade cotidiana. E para fico,
Já sabem, como habitualmente, comentem, partilhem, subscrevam se gostarem e até muito breve.